E o nosso assunto de hoje é classes de palavras ou também pode ser classes gramaticais. Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui, ó, um expert em classes gramaticais. Olá, querida! Olá, querido! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Português Inteligente. Eu sou a Gabriela Castro, professora de língua portuguesa. Então hoje vocês vão aprender aqui comigo que nós temos na língua portuguesa 10 classes gramaticais, que são elas: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nós temos aí 6 classes gramaticais variáveis e 4 classes gramaticais invariáveis. O que quer dizer isso, professora? Variável, não variável, invariável? Vou explicar aqui para vocês como funciona isso. O substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral, eles podem variar em gênero e número. Então, eles podem ser singular ou plural. Então, o que é singular? Quando eu tenho um só elemento. Plural, quando eu tenho mais de um. Geralmente fazemos o plural acrescentando o S. Existem outras regrinhas que nós vamos aprender nos próximos vídeos, quando nós falarmos especificamente sobre cada classe de palavras, mas a princípio, basicamente é isso. Sem o S, a palavra está no singular. Acrescentamos o S, a palavra vai para o plural. Por exemplo, menina, singular. Substantivo no singular. Meninas, plural. Ok? Nós também variamos aqui, existe também aqui a variação do gênero, né? Garota, garoto, eu troco o O pelo A, e aí eu tenho o gênero feminino, em contraposição, o gênero masculino, garoto, garota. Temos outras formas de fazer também o masculino, o feminino. Temos outras formas de transformar o masculino para o feminino? Sim, nós vamos falar também especificamente sobre isso quando nós falarmos sobre cada uma dessas classes. Então, o substantivo, ele é a classe de palavra que... Professora, mas por que classe de palavra? O que é classe de palavra? Então, o substantivo, ele tem as suas características específicas. Então, ele fica, todas as palavras que têm essas determinadas características e elas ocuparão determinadas funções dentro das orações, elas ficam aqui, dentro da caixa substantivo, dentro da classe substantivo. Então, cada grupo tem ali a sua especificidade. Então, aquelas características daquele grupo faz com que aquelas características daquela determinada palavra faz com que aquela palavra fique armazenada, fique caracterizada dentro de determinado grupo. Então, as palavras que têm as características principalmente de nomear seres, de nomear coisas, elas ficam dentro da classe substantivo. Então, o substantivo faz o quê, professora? O substantivo é aquele cara que nomeia tudo. Tudo que existe no universo, nomeado pelo... tudo que é nomeado no universo, nós colocamos dentro de substantivo. Então, ele nomeia tudo que existe. Então, nome, substantivo. E o artigo, professora, o que o artigo faz? O artigo, ele define, ele determina ou indetermina. Quem? O substantivo. Ou faz isso com alguma palavra, tornando-a um substantivo. Vamos conversar disso também mais pra frente. Adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras que faz com que nós possamos detalhar
caracterizar as coisas. Qualificar, colocar defeitos, dar qualidade. Quem faz isso é o substantivo. Então, se eu digo menino lindo, lindo é o substantivo. Então, o substantivo, ele caracteriza. O adjetivo, desculpa. O adjetivo, ele vai caracterizar outras palavras, vai caracterizar tudo. Então, ele vai trabalhar sempre em conjunto com quem? Com o substantivo. Pronome. O pronome, ele vai trabalhar também em relação ao nome, mas ele vai ficar ou no lugar do substantivo, ou também vai fazer uma determinação em relação ao substantivo. O pronome, ele também ele é uma classe de palavras muito versátil. Ele pode tanto ficar no lugar do substantivo, como pode acompanhar o substantivo. E aí a gente vai ter uma diferenciação, vai ter mais uma subclassificação, dizendo que o pronome pode ser pronome substantivo ou pronome adjetivo. Então, se eu disser assim, aquele menino, esse pronome aqui, ele está fazendo o papel de quem? De alguém que especifica, de alguém que determina, que caracteriza o menino. Não é qualquer menino, é aquele menino. Então, aqui eu tenho um pronome adjetivo. Agora, se eu digo, aquele veio cedo hoje. Aqui eu estou usando aquele como meu substantivo, no lugar da palavra menino. Lógico que tudo dentro de um contexto, né? Eu já falei alguma coisa a respeito daquela pessoa para alguém e a pessoa diz, sabe aquele? Aquele veio hoje. Né? De repente já rolou uma conversa sobre aquela pessoa, falando mal ou falando bem, né? E aí, aquele veio hoje, talvez um paquera, né? Aquele menino, aquele veio hoje. Então, já uso esse aquele aí como um substantivo. Mas vamos nos aprofundar nessas questões no vídeo do pronome. Então, você ativa o sininho aí para você não perder os nossos próximos vídeos da nossa série de classe de palavras. Esse é um vídeo introdutório, no qual eu estou falando aqui para vocês como funciona cada um, para que serve. Porém, nós vamos ter um vídeo para cada uma dessas classes de palavras, talvez de substantivo tenhamos 2, vamos ver como é que vai ser, porque tem bastante coisa pra gente falar do substantivo, do pronome, então fiquem aí ligados. Falando nisso, já se inscreve aí se você não é inscrito, já dá o like aí, porque esse vídeo com certeza já está fazendo uma diferença aí na sua vida. Compartilha com a galera aí que está estudando para a prova, voltou a estudar, começou esse ano de 2020 voltando para a escola, tá precisando aí de um reforço na hora de estudar em casa. Esse aqui é o canal. Compartilha aí com todo mundo, com seus amigos, com seus familiares. E vamos continuar aqui. Numeral, numera, né? E aí nós vamos, por exemplo, 2 meninas ou 2 meninos. Dois e duas, variando aí, plural, masculino e feminino, tá? Então, o 2, ele pode ser masculino ou feminino. O um menino, uma menina. E o verbo, gente? O verbo é aquela classe de palavras que, junto com o substantivo, faz o negócio acontecer, né? Então, o verbo é ação, é estado, é acontecimento, processo, tudo isso é o verbo que é o responsável, ok? Então, se eu digo está chovendo, verbo estar, verbo de estado,
E chover está no gerúndio. Chover, verbo de ação. Está chovendo. Locução adverbial que eu tenho aí. Hoje é meu aniversário. Amanhã comemorarei. Então, assim, verbo, a gente precisa dele, é essencial na nossa vida. O verbo é a palavra, né? Então, ações, estados, processos. Nós vamos falar sobre, especificamente sobre o verbo. No verbo nós temos modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. O verbo vai variar tanto em número, em pessoa, em modo e em tempo. Vamos nos aprofundar nisso aí mais pra frente. O advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição são as classes de palavras invariável. São as classes de palavras invariáveis. Invariáveis. Tem acento aí, gente. O advérbio, ele normalmente vai aparecer trazendo uma circunstância, ou ele pode trazer uma circunstância para o verbo, mas ele é invariável. E ele pode também aparecer trabalhando juntamente com o adjetivo ou trazendo uma intensidade para um adjetivo ou para um advérbio. Existem outras situações em que o verbo pode aparecer? Sim, vamos falar disso especificamente também. Preposição. A preposição é aquela palavrinha que liga uma palavra à outra, que liga termos. Tá? As conjunções, elas também ligam, o papel delas também é fazer ligação entre termos da mesma oração com a mesma função sintática. Isso a gente vai falar um pouco mais especificamente quando eu falar da conjunção e da preposição. E ela também liga orações, trazendo um valor semântico, um valor de significado para aquilo ali, para aquelas orações. Então, por exemplo, choveu muito. Não fui à festa. Não fui à festa. Porque choveu muito. Esse porquê aqui é uma conjunção explicativa. Ele está explicando o motivo pelo qual ele não foi à festa. Então, nas conjunções, nós teremos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Então, nós vamos trabalhar isso aí para ficar na mente de vocês, para que quando vocês vierem escrever um texto, escrever uma redação, vocês tenham isso aí como uma carta na manga ali para fazer aquela maravilhosa redação. Porque, na verdade, nós estudamos, gente, a gramática, não é simplesmente para a gente decorar, fazer uns exercícios, fazer uma prova e acertar na prova. Nós estudamos a gramática para que ela seja uma ferramenta para o nosso dia a dia, para a produção dos nossos textos, principalmente. Porque nós precisamos escrever, nossa vida é falar, ouvir, escrever aquilo que a gente ouve. Dependendo da profissão que você tenha, mais ainda você precisa dessa ferramenta, você precisa ter essa fluência no seu idioma, para que você tenha um bom discurso, né? Para que a sua oratória seja maravilhosa, seja perfeita na hora de você conversar com o seu cliente, na hora de você fechar um negócio. Então, assim, não encare essas aulas de gramática como algo de decoreba. Se aprofunde, estude, realmente compreenda. Não está entendendo? Escreve aí nos comentários. Professora, não entendi. Professora, repete, faz uma aula de novo sobre isso. Professora, traz aulas sobre isso, porque eu já estudei várias vezes, mas não entendi.
Professor, traz pra gente exercícios a respeito do assunto tal. Escreve aí nos comentários, eu quero saber para que, qual é o seu objetivo de estar aqui no nosso canal, qual é o seu objetivo a assistir às nossas aulas. É uma prova? Voltou a estudar? É um curso que você está fazendo? Você quer se preparar para, de repente, uma prova de mestrado? Está fazendo seu TCC, precisa relembrar algumas regras? É aqui o seu lugar. Ok? Então, finalizando aqui, nós temos a interjeição. Interjeição, gente, é aquela coisa maravilhosa que a gente tem no nosso dia a dia para expressar os nossos sentimentos. Na escrita, nós colocamos ali também um ponto de interrogação, que é aquele ponto de... Desculpa. Na escrita, nós colocamos ali também o ponto de exclamação, que é aquele ponto que serve para expressar as nossas emoções. Então, nós temos aqui a interjeição que trabalha dessa forma. Eu posso dizer, uau, linda, que máximo. Tudo isso eu colocando sempre no final o ponto de exclamação. Então, a interjeição é aquela palavra que nós utilizamos para expressar as nossas emoções. Né, seja lá que tipo for. E a própria palavra em si já é uma frase. Então eu posso ter uma frase dizendo porque meu ponto de exclamação aqui fecha uma frase. Né? Uma frase exclamativa de emoção, né? Expressando algum tipo de emoção. Conjunção sempre vai ser o quê? Para ligar, sejam termos da mesma oração com sintaticamente com a mesma função. E eu tenho também a preposição que também liga, porém liga termos, palavras, não liga orações. O advérbio que vai trazer uma circunstância, mais especificamente para o verbo, mas também pode agir em outras situações. Então é isso, gente. São 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras e nos próximos vídeos nós vamos trabalhar cada uma delas. Sempre no final eu vou trazer exercícios específicos sobre aquela classe de palavras que cai em concursos ou mesmo analisando essas classes dentro de um texto. Então não perca, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, dê o like aí e deixe seus comentários. Isso é muito importante para que o nosso canal cresça e possa também ajudar outras pessoas a compreenderem melhor a língua portuguesa. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. É um prazer estar aqui dando essa aula para vocês. Fiquem com Deus e dias maravilhosos. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo.